vamos falar de mais um assunto polêmico, que hoje mata um grande número de pessoas. Vamos falar um pouquinho do câncer. Se a gente pudesse resumir, tentar compreender melhor o que é o câncer, nós poderíamos dizer o seguinte: todas as células, elas apresentam um mecanismo de reconhecimento. Se uma célula começa a produzir ou ela tem uma deformação no seu material genético, o que é o normal? Nós termos uma sinalização de que aquela célula não está trabalhando corretamente e aí o sistema, simplesmente o sistema de defesa do organismo reconhece ela e induz ela para uma morte celular programada, para uma apoptose. Acontece que existem algumas células que enganam o sistema imune. E o que elas fazem? Elas acabam não produzindo algumas substâncias que vão sinalizar o sistema imune e por isso o sistema imune não reconhece elas como uma célula que possa provocar um dano. Bom, se eu não tenho reconhecimento que aquilo lá vai provocar um dano, o que vai acontecer? Ela vai começar a crescer. E o pior é que ela não só cresce em número de células, como também ela é capaz de ensinar células de outros tecidos a serem como ela. Então, estamos aí diante de uma definição de um tumor maligno e de um tumor benigno. Um tumor benigno, ela vai ficar restrita àquele espacinho, removeu, ela não cai na corrente sanguínea. Já um tumor maligno, eu tenho um câncer que é uma situação onde ele vai ter uma metástase e esta célula ensina outros órgãos, células de outros órgãos atuarem da mesma forma. Vamos pensar, e se eu tivesse uma proteína que reconhecesse estas células que são deficientes, mesmo que o sistema imune não funcione, e se eu tivesse proteínas que reconhecessem e que iriam atuar ensinando para o sistema imune aonde estão essas células. Isso já existe? Já sim. Eu estou falando da imunoterapia, dessas terapias que estão relacionadas, que vinculam a clonagem, são as terapias celulares que relacionam a clonagem com a ação, no caso aí, em células específicas, que no caso seriam células tumorais. Como que seria uma situação como essa? Ao invés dessa célula enganar o sistema imune, pensem numa situação onde a pessoa iria tomar, quinzenalmente esses anticorpos monoclonais e esses anticorpos atuariam no sistema de defesa, ensinando o organismo, ele próprio, a se defender destas células que estão se dividindo de maneira errada. Isso traria uma série de vantagens. Eu não estou falando de algo surreal. Essa já é uma terapia aplicada, já é utilizada há muito tempo e é possível encontrar esse tipo de procedimento aí para tratamento de câncer. Mas por que não é bem difundido? Isso acontece porque nós temos aí algumas características de cânceres que são mais fáceis de serem tratados numa situação como essa e outros tipos de cânceres que já não vão ter um resultado muito favorável, Existem câncer de garganta, de estômago, alguns que já têm a metodologia muito bem já aplicada, onde isso é possível ser implantado, já outros tipos de cânceres também não funcionam. Tem outras características que devem ser consideradas, como o tempo da doença, a ocorrência de metástase ou o próprio sistema imune do organismo, que pode também não reconhecer essas proteínas como proteínas, de certa forma, de defesa, Essa capacidade de identificar e de neutralizar a ação traria uma série de vantagens, porque isso ia evitar, por exemplo, o uso de cirurgias, o uso de quimioterapia, radioterapia, que são terapias extremamente invasivas e, de certa forma, desgastantes para aquela pessoa que está com câncer. Trabalhar com o sistema imune, com essas terapias imunes, faz com que o próprio corpo seja o responsável pelo seu tratamento. Existem vários tipos de câncer de sucesso, tratamentos de sucesso para tipos de cânceres justamente utilizando essa tecnologia, ou biotecnologia, já outros os quais isso acaba não sendo de certa forma, efetivo, Quando nós falamos ainda desse sistema, nesse tipo de tratamento, é importante a gente compreender qual que é a origem. Às vezes nós temos alguns procedimentos, alguns tipos de tumores que são de origem genética. Então, neste caso, nós precisaríamos tratar de maneira diferenciada. E existem ainda outros tipos de cânceres que estão muito relacionados
com a ingestão de alimentos, como nós falamos, comentamos um pouco de aflatoxinas. A ingestão contínua de aflatoxinas foi um exemplo de morte celular em sistema hepático. Porém, essa morte celular, de certa forma, pode também estar levando à ocorrência de tumores. Então, essa repetição de processos degenerativos celulares acabam levando à formação desse tipo de tumor. Então, realmente existem vários tipos de tumores que devem ser analisados caso a caso e uma grande diversidade de terapias que estejam relacionadas com isso. Hoje nós temos no Brasil e no mundo já vários pacientes que já vêm sendo tratados com a imunoterapia que se utiliza de células-tronco, né? Então, essas células-tronco são, de certa forma, originadas ou de pacientes, né, normalmente de um banco de células-tronco, e como nós já vimos, podem ser células-tronco relacionadas com cordão umbilical, células-tronco da polpa do dente, e não necessariamente precisa ser do próprio indivíduo que está tendo a lesão, tá? O importante, evidentemente, é que se tenha uma certa compatibilidade entre esses materiais, né? Tem outras terapias para o câncer? Com certeza nós temos várias, né? Vou passar aqui alguns exemplos. Uma outra terapia que vem sendo implementada, que são terapias recentes também, é fazer alteração nos glóbulos brancos. Então, o procedimento seria retirar os glóbulos brancos de pacientes e fazer modificações, alterar e reinserir esses glóbulos brancos agora com proteínas que sejam proteínas de reconhecimento. Isso acontece porque alguns tipos de cânceres e algumas patologias e alguns tipos de vírus, eles acabam identificando ou camuflando o seu sistema de sinalização em alguns pacientes. Então, por isso que algumas terapias funcionam muito bem em uns e já não funcionam muito bem em outros, né? Então, ele vai ter já teve bons resultados aí para cânceres, por exemplo, de leucemias, já não teve resultado muito bom aí para cânceres que são chamados de cânceres mais sólidos, que formam uma estrutura um pouco mais densa. Isso porque precisa de ter vascularização. Então, sistemas tumorais que não sejam muito bem vascularizados, irrigados, acabam tendo uma certa dificuldade de atuação, de inserção dessa terapia, né? Onde eu já tenho tecidos mais fluidos, passa, né, sangue e eles são vascularizados, a gente consegue mesmo alguns tipos de tratamento que sejam tratamentos, de certa forma, mais efetivos. E existe também algumas vacinas que são usadas para o tratamento do câncer. Baseadas em quê, né? Essas vacinas elas vão se utilizar, neste caso, de proteínas, da mesma forma como eu comentei, de reconhecimento de células que são células que não estão se desenvolvendo da maneira adequada. Pensando que tudo começa no núcleo, né? Todas as mutações vão ter origem aí, né? A ocorrência de um tumor é uma degeneração ou uma alteração no material genético, é possível encontrar alguns sinalizadores que identificam essas células que estão se dividindo de maneira errada. Então, se nós conseguíssemos produzir proteínas e essas proteínas, né, essas vacinas, conseguissem alcançar o órgão-alvo, a gente conseguiria uma cura ou um tratamento muito efetivo. O que traz de vantagens, né? Evidentemente, eu não tenho tratamentos invasivos. Outra vantagem sobre as vacinas é que eu poderia também ser capaz de imunizar um grande número de pessoas, né? Quais são as desvantagens? Quando nós falamos de proteínas, de membrana, nós já vimos, né, nos vídeos anteriores, durante o curso dessa disciplina, que existem sistemas muito peculiares. Então, pode ser que ocorram algumas mutações, algumas variações, e essas vacinas também não sejam efetivas em toda a população, né? Então, por isso que é muito importante estudar caso a caso, compreender a origem e tão cedo a gente consiga entender que está ocorrendo uma alteração de algum tecido, mais cedo e mais rápido também será aquele tratamento. O que acontece é que existem alguns tipos de cânceres que têm um desenvolvimento muito rápido e não é possível, de certa forma, aí, alcançar com uma terapia, seja ela vacina ou uma terapia imune, tão rápido quanto o seu desenvolvimento celular. Mas, quem sabe, estamos muito próximo aí de reconhecer nas nossas pesquisas futuras o tratamento aí de doenças como o câncer, doenças neurodegenerativas, mas tudo isso passa pelo processo de compreensão de como que são as células.